Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez na casa de Jesus de Nazaré, né? Para estudarmos juntos novamente. E eu gostaria de sugerir a vocês que participassem do estudo. Essa parte é uma oportunidade que vocês têm de fazer perguntas, né? Nós temos aí os nossos colaboradores, estão sentadinhos nas laterais, extremamente simpáticos, solícitos, dispostos, né? Com a canetinha e papel na mão, para fornecer para vocês o material para as perguntas, né? E nós estamos aqui para compartilhar e partilhar com vocês as dúvidas e as respostas, se as tivermos, ok? Vamos para a primeira pergunta da noite. Quando pequena, eu via espírito, mas pedi para não ver mais. Quando adulta, passei a sonhar com fatos que aconteciam. Pode-se ter sido uma substituição às visões que pedi para não ter? As visões podem retornar? Bom, o que a gente compreende vamos dizer assim, desse acontecimento, né, desse efeito? Quando nós estamos reencarnando, os laços que nos prendem ao corpo, eles são muito frágeis. Eles vão se adensando, vão se concretizando, vão se tornando mais fortes e mais incisivos, né? À medida que o corpo biológico vai se desenvolvendo. É como se a alma fosse se acoplando paulatinamente a esse corpo que está sendo formado, né? Portanto, existe uma fase da nossa reencarnação e os espíritos nos dizem, através dos livros, que geralmente é a primeira infância, que vai até os 7 anos de idade. Os laços estão em construção do espírito, da inteligência que habita o corpo, com aquele corpo, estão se tornando mais firmes. Nesse período, até os 7 anos, existe a possibilidade, né, do espírito reencarnante, que está ainda na sua fase infantil, conseguir ter visões, conseguir ter escutas, né, escutar sons, palavras, né, chamamentos, né? Algumas conseguem ver espíritos que estão fora do corpo. A condição infantil, até os 7 anos, propicia, pela fragilidade do espírito ligado ao corpo, a possibilidade de, em alguns momentos, ele entrar em contato com esse mundo espiritual, né? E isso é muito mais um efeito muito mais frequente naqueles espíritos que vêm com o seu perispírito já com a responsabilidade mediúnica, né? Ele já vem com uma missão ou um trabalho, né, em benefício do próximo. Ele já vem com esse dom e ele então fica muito mais propício a ter momentos de vivência com o mundo espiritual que o rodeia. Então, isso é a questão da infância, né? Então, quando a nossa companheira disse, eu pedi para nunca mais ver, né? Eu não queria ver mais. Possivelmente, ela não veria mesmo, né, Maria?
ela não veria. Com o andar da reencarnação dela, ela provavelmente não ia ter mais esses momentos, né? Entretanto, ela suspeita, né, que aquele dom que ela tinha de ver foi mudado para o dom de fazer previsões, né, através dos sonhos. Não é bem assim que acontece, né? Os sonhos, eles sinalizam alguma previsão de algo que vai acontecer? São premonições? Olha, a grande maioria dos nossos sonhos tem duas coisas acontecendo. Ou você está no mundo espiritual, desligado do corpo, tendo as suas vivências no mundo espiritual, e quando você retorna, a memória daqueles momentos, ela impregna o seu cérebro com imagens que têm, às vezes, as sensações, as emoções daquele momento, mas não corresponde exatamente àquilo que foi vivenciado. Então, você fica com uma memória simbólica, né? E dá a impressão, eu tive um sonho mais maluco, né? A gente tem essa impressão, eu estava voando, eu tinha um carro que voava. Aqueles sonhos, na verdade, são sonhos simbólicos. Eles, na verdade, representam uma experiência emocional, uma experiência, uma vivência espiritual quando fora do corpo, mas que quando você retorna, você não consegue ter a memória exata de tudo aquilo que você vivenciou. Então, aquilo é simbolizado no seu cérebro, né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que pode acontecer nos sonhos é quando você adormece e está muito envolvido com um tipo de pensamento que a gente chama de preocupação, né? E o seu cérebro adormece com aquele pensamento, vamos dizer, persistente, persecutório, e começa a criar, né, algum tipo de narrativa em volta daquilo ali, né, e você sonha com aquilo que você teve a preocupação o dia inteiro. Às vezes uma discussão que você teve durante o dia com alguém, às vezes um contratempo, às vezes um susto, uma surpresa que pode ser agradável, desagradável, e você acaba sonhando porque o seu cérebro ficou tão impregnado naquela ideia que ele não conseguiu se desligar dessa ideia, e enquanto o espírito está fora do corpo, o cérebro está ali em volta da ideia, né? E é claro que existem aquelas criaturas que têm o dom, né, da premonição, da presciência, e que podem receber algum tipo de informação, de fatos que têm chances de acontecer e que não necessariamente têm obrigação de acontecer, porque nós vivemos a lei de probabilidade, né? E aí essa pessoa ela pode ter visões de fatos que tem grande chance de acontecer, embora não obrigatoriamente, né? Então, não necessariamente você era médium quando criança, e não necessariamente você transformou essa mediunidade em premonição, tá certo? Agora, aquele que tem a premonição, são pouquíssimas as criaturas que têm, né? A premonição, a presciência, são poucos, né? E a maioria de nós, na verdade, os nossos sonhos, eles são muito mais simbólicos do que verdadeiras premonições, né? Maria. Então, só completando aqui o que a Shirley fala, né? Quando faça a pergunta, né? Eu vejo, não quero ver mais. Eu sou, né? Porque todos nós somos médios, porque médios são os meios, né? É uma ponte que liga, né? O nosso real, né? Com o nosso espiritual,
né? Eu tenho estudado muito no Livro dos Espíritos e eu estou justamente no cap 460, 470, que trata desta questão, né? Somos médios, somos meios de transporte, né? Eu lembro, Shirley, que um dia o Sérgio nos orientando aqui, né? E ele contou isso, um fato como esse você narrou agora, né? A pessoa chega e fala assim, tira isso de mim, eu não quero. Eu também ia pedir, que eu não, né? Porque eu sou média, ostensiva, né? Então eu podia falar, não quero, senão é muito difícil, mas a gente não tem esse poder, né? Porque é uma coisa que foi nos dado. Claro que chega em determinados momentos, né? A Shirley retratou aqui muito bem, e quando a criança, né? Quantos de nós pais presenciamos isso, né? As crianças têm amiguinhos imaginários que muitos pais, né, quando eu vou fazer acolhimento, os pais estão apavorados com aquela questão, né? Mas nada mais é da faculdade de fazer essa ligação, essa ponte entre o real e o espiritual, vamos dizer assim. Eu tenho duas questões aqui, Shirley. Chegou uma aqui, tinha esta aqui. Eu vou responder essa aqui rapidinho, depois eu gostaria de ajudar bem essa pessoa, mas num segundo momento. Aí fala assim, olha, como saber se um ente querido está bem? Existe um tempo limite para ele se comunicar? Não tem. Não sabemos. Nós não temos esta faculdade de conversar, né, com, né, a gente que participa de reuniões mediúnicas, a gente percebe, a gente ouve os relatos, e são relatos, né, que não existe um tempo limite. Há pouco tempo, o Shirley, numa reunião de psicografia, uma psiquiatra falava que está agora em 2023, faz 100 anos que ela desencarnou. Então, é a primeira vez que ela estava tendo a oportunidade de se comunicar. Então, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Cada um traz, nós sabemos que nós passamos do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, isso a gente já aprendeu há muito tempo, né? E o que acontece conosco nessa nossa passagem do túmulo para o berço é a nossa oportunidade ali de estarmos nos curando, de estarmos nos melhorando, de estarmos nos aperfeiçoando, porque da mesma forma que existe este grupo de pessoas estudando, lá também tem, né? Lá as pessoas que vão para lá não ficam inertes, mas saber, né? Como eu posso aqui. A minha mãe faleceu há 30 anos, né? Eu não sei em que estágio ela está, não foi me dado esta condição ainda, até que um dia, se for do merecimento dela, porque e meu, né? Porque é sempre a comunicação, não é daqui para lá. Muita gente chega e fala, eu queria receber uma carta do meu pai, uma carta da minha mãe. Não é assim que funciona. Funciona assim, de lá para cá. A possibilidade é de lá. O telefone tem que tocar, a gente brinca assim, o telefone tem que tocar de lá para cá. E não existe um limite para essa comunicação, né? Nós já vimos casos de pessoas que se comunicaram com pouco tempo, como já vimos também relatos igual esse que eu falei para vocês, de pessoas que têm 100 anos que ela desencarnou e teve a oportunidade aqui na Casa Jesus de Nazaré, né, de contar a história dela através da carta. Essa chegou da seguinte forma: boa noite. Há mais ou menos um mês eu conversei com uma mulher sobre o meu serviço. E ela me respondeu nitidamente o que eu precisava no momento. Hoje tive a certeza com a irmã dela
que essa mulher já faleceu há 6 meses. Quero entender o porquê eu. Será que tenho alguma mensagem para dar a essa família? Bem-vindo ao grupo, quem mandou esta pergunta. Bem-vindo ao grupo, né? E é isso que acontece, sabe? Eu gostaria de falar para essa pessoa que procure estudar. Né? Estudar para que só o estudo da doutrina, né? Desde lá das rodas girantes de Kardec, desde lá do começo para cá, foi nos dado a oportunidade fantástica de conhecimento. Porque eu falo assim, o conhecimento, ele nos liberta, ele nos tira o medo, porque infelizmente nós ainda encontramos muita gente que tem medo exacerbado do espiritismo. E se eu falasse assim, olha, se vocês olharem, nós somos poucos, não é? Humanamente. Mas está cheio, está cheio. Tem muitos irmãos aqui nos ouvindo, porque eles também vêm para aprender da mesma forma que vêm para nos instruir. Porque muitas das vezes a gente fala para vocês e nós também estamos recebendo, nós também estamos aprendendo. Então, o que você, essa pessoa que mandou esta mensagem, estude, se instrua, porque você vai chegar num momento que vai entender o que é que aconteceu. Se eu falar com você assim, não, você realmente, ela estava desencarnada, chegou o espírito, conversou com você, às vezes você entra para debaixo da cama e fica lá, porque o medo é que nos tira a possibilidade de nos evoluirmos espiritualmente. Pode ser? Sim, eu no meu, quando eu faço acolhimento, né? Tá aí mais que faz acolhimento também. E quando a gente faz acolhimento, a gente vê tantos relatos desse, e relatos às vezes até mais visíveis, né? De pessoas que realmente têm esses encontros, né? Porque você, eu, qualquer um que tenha o dom de conversar com estes irmãos, né, que tirem esse estigma que eles vêm para fazer mal. Eu brinco muito que às vezes eu tenho mais medo dos vivos do que dos mortos. Né? Então, assim, já tive várias experiências fantásticas, né, que nos faz entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Tá bom? Bom, a gente tem aqui 2 perguntas que eu acho que dá para a gente responder juntas também. A primeira minha mãe faleceu há quase 2 anos. Depois disso, minha vida virou um caos, depressão, ansiedade, fibromialgia, medo. Como que o espiritismo pode me ajudar a melhorar, a aceitar a ida da minha mãe? Isso é uma pergunta. A outra é: já vi vultos em minha casa e um raio de luz passando dentro da minha casa. Sinto angústia e problemas ao tocar e olhar no fundo dos olhos das pessoas. O que é e por que isso? Né? Bom, vamos na primeira pergunta. Nós precisamos entender que a vida material é apenas uma parte da nossa vida, né? A vida, como vida total, ela é eterna e ela é muito ampla, né? Quando nós pensamos que o corpo físico é um mero instrumento e que a consciência se manifesta mesmo fora do corpo físico, nós entendemos que a vida é muito mais ampla
e o corpo físico apenas uma ferramenta, né? E uma vez que essa ferramenta se exauriu, que teve o tempo de utilidade dela para nos servir, nós ainda continuamos presentes no universo, marcando o nosso território, a nossa presença, com a nossa consciência, composta pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, né? Então, a mãezinha que se foi embora há 2 anos, na verdade ela não foi embora, né? O que aconteceu? Ela deixou a ferramenta, o seu instrumento de manifestação no mundo material, mas ela continua muito e muito viva, né? Muito viva e certamente muito presente na vida desta filha ou filho, né? Evidentemente que dependendo da condição dessa consciência, ela pode estar numa condição de auxiliar aos seus filhos que aqui ficaram, prestando-lhe socorro espiritual, mas ela também pode estar em dificuldades, né? E como muitos não têm a menor ideia do que acontece depois da morte, muitos ficam perdidos. Às vezes crendo que o céu ainda vai abrir os portões, esperando esse céu aparecer, né? E ficam muitas vezes caminhando entre nós, dentro do mundo material, caminhando como se ainda estivesse vivo na matéria. Muitos espíritos estão nessa condição, por completa falta de informação, de entendimento, de como que ele pode estar vivo, atuante, sem o corpo físico, né? Então, às vezes, essas criaturas, numa condição como essa, elas podem, inclusive, estar muito próximas de nós, participando da nossa vida, dentro da nossa casa, sem entender por que pergunta para a gente as coisas e a gente não responde, achando que a gente está com raiva da pessoa, ignorando-a, né? Parece uma coisa inconcebível, mas é uma coisa verdadeira, porque há relatos, né, nas reuniões e nos livros psicografados desses espíritos que se sentem negligenciados pela família. Ai, está todo mundo com raiva de mim. Eu pergunto as coisas, ninguém me responde. Eu peço as coisas, ninguém me atende. Eu estou ficando com raiva desse povo, não estou nem querendo saber desse povo, não. Então, por quê? Por causa da ignorância sobre a vida espiritual. Sem entender que a gente continua vivo e atuante fora do corpo, né? E pode acontecer, estando esse espírito ainda desinformado e em desequilíbrio, ele pode trazer algumas sensações, algumas angústias, né? Alguns problemas para os familiares. Principalmente se os familiares começam a pedir ajuda para aquele espírito angustiado que não sabe nem da situação dele próprio, né? Não sabe o que está acontecendo com ele, e fica ouvindo o seu filho querido dizendo: mãe, me ajuda aqui, o que eu faço? Né? Você está aí, me dá um bom pensamento, né? Pede a Deus aí no céu para me ajudar, né? Então, às vezes, a gente sobrecarrega ainda aquela consciência com esse sentimento de responsabilidade pelo sofrimento do outro, que você não pode atuar diretamente, não está podendo ajudar diretamente. Então, se casam ali as angústias e se manifestam na matéria através de doenças psicossomáticas. A minha sugestão, né, aqui primeiro, a frequência aos estudos evangélicos, a leitura dos livros espíritas,
a participação em atividades da Casa Espírita, de voluntariado, de assistência social, o passe magnético e a água fluidificada nos dão forças para melhorar essa condição de depressão, de ansiedade, de angústia, né? Entretanto, é importantíssimo também você próprio mudar a sua visão sobre a própria vida e sobre o que você pensa de si mesmo. Então, aqui entra a psicologia, né? Para ajudar a você a conhecer a si mesmo e dentro desse espectro de conhece a ti mesmo, você conseguir combater as raízes da sua depressão, da sua ansiedade e do seu medo, né? Com relação à segunda pergunta, eu acredito assim, você pode ter algum dom mediúnico, algum dom relacionado a você ver vultos, né? Ou um raio de luz. Todos nós temos dom mediúnico, todos, sem exceção. Só que cada um num determinado grau, né? E todos nós podemos ajudar dentro do dom e do grau que a gente tem. Acho aqui que quando você percebe o sofrimento alheio através dos olhos e você tem a sensação que a pessoa está em sofrimento, isso está sinalizando para você que você está pronto para ajudar, não é? Está na hora, né? Então vamos arregaçar as mangas, né? Vamos começar a estudar o Evangelho para ter forças íntimas e vamos trabalhar esse nosso sentimento de solidariedade, de fraternidade, transformando a nossa angústia pelo sofrimento do outro em alegria de auxílio. É isso que nós temos que fazer. Vamos auxiliar e vamos trabalhar, né? Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Às vezes as pessoas chegam tão angustiadas, querendo respostas e mais respostas, e não tem outro caminho a não ser o estudo. A gente vem falando isso já há muito tempo, né? A casa está abrindo aí vários estudos, né? Vão começar agora em fevereiro. Então participem, se instrua, né? Vocês vão ver como que essas perguntas, elas naturalmente vão sendo... Aqui, doutora, para a senhora, eu vou responder essa aqui agora. Vamos mais uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: já nascemos com um caminho determinado? Deixar vocês pensarem um minutinho, assim, um minutinho, né? Será que nós nascemos com um caminho determinado? Para quem estudou assim fresquinho o livro dos Espíritos da vida, né? O que acontece com o espírito na vida espiritual, essa resposta aqui é mel, né? Mas para quem não tem esse conhecimento, né? Nós nascemos sim, né, com um caminho determinado, mas esse caminho ele é determinado segundo as nossas escolhas, segundo o nosso livre-arbítrio, né? Então, se eu nasci para andar nesse caminho aqui, né, que eu tenho uma história, porque eu pedi lá, olha, eu tenho que rever esses caminhos que eu percorri, que não foram caminhos, né, porque nós sabemos de onde nós viemos, né? A Terra ela é relativamente nova perante tudo que já viveu, né? Nós temos filmes aí, né, doutora Shirley, que relata dinossauros andando para lá e para cá, né? Tem filmes que relatam os trogloditas que ficavam num palco, né, e vendo as pessoas se engalfinharem até a morte como animais,
Nós sabemos disso, nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos da oportunidade que recebemos de evolução. Então nós nascemos sim com um caminho determinado, mas um caminho determinado segundo o nosso livre-arbítrio, segundo as nossas escolhas. Porque a gente pode sim nascer com um caminho lindo, reto, e o nosso livre-arbítrio fazer como o Sérgio contava pra gente, que às vezes a pessoa vai e aí tem um elástico no pé, aí o elástico vai puxando, vai puxando, vai puxando. Aí chega num determinado momento, não consegue mais puxar, esse elástico rebenta, a pessoa ela volta aqui, né? E a gente volta. E nós estamos aqui para buscar a evolução do nosso espírito. E se a gente não procurar entender isso através da escrita, através do estudo, é com certeza, como somos espíritos reencarnantes, com certeza, em dado momento, teremos que voltar para cumprir o que foi determinado no nosso caminho. Então, mais uma vez, estudem. Eu queria até fazer uma complementação nessa pergunta, que eu acho ela muito pertinente, né? A gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. Uai, então, se nós viemos aqui para sofrer ou para passar determinado problema, né? Quer dizer que nós, não, por mais que a gente se esforce para ficar livre ou para superá-lo, não adianta, tem que passar por aquilo ali. Não é bem assim. Olha só, gente, tudo na vida são probabilidades. E a nossa vida aqui na Terra, ela é programada de acordo com probabilidades. Vou dar um exemplo para vocês. Quando é que eu sei que um medicamento trata determinada doença? Quando eu pego esse medicamento, faço um estudo num grupo populacional com esse medicamento, comparo o grupo que usou com o grupo que não usou, e eu vejo o efeito nesses grupos. E eu vejo se esse grupo que usou teve uma melhora em termos estatísticos muito maior do que o grupo que não usou. Então, eu posso inferir, a partir daí, que esse medicamento traz benefícios para aquele tipo de doença, de morbidade. Né? Então, eu lido com as questões com probabilidades. Eu vou fazer uma barragem, uma represa. Quando eu vou fazer uma represa, para eu ter certeza que ela vai funcionar e que ela vai conseguir segurar aquele mundo de água, eu faço uma série de cálculos, né? Cálculos estruturais. Evidentemente que eu faço esses cálculos estruturais considerando a probabilidade do tipo de material que vai ser usado, do tipo de solo que eu vou encontrar lá, que foi sondado. Quer dizer, eu estudo as probabilidades, monto o projeto e faço um projeto de barragem. A nossa vida aqui na Terra, gente, é probabilidades, tá? Quando a gente fala que planeja a reencarnação, a gente planeja a reencarnação de acordo com a grande probabilidade do nosso espírito nas grandes decisões da nossa vida. Né? Então, não existe uma obrigatoriedade, como Maria Cristina bem disse aqui, não é a ferro e fogo, né? Existe a grande probabilidade, mas as escolhas são nossas. Nós é que vamos fazer com que aquela reencarnação siga dentro do programa que nós fizemos junto aos seres superiores da vida, que nos conhecem muito mais do que nós mesmos. Né?
Então, nós é que vamos fazer as opções para seguir naquele programa. Mas nós temos a escolha de não seguir aquele programa, se o quisermos. E fazemos uma rota muito diferente daquilo que foi programado. Essa liberdade, ela existe em todo o universo, né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, né? Só para completar um pouquinho. Complementando, né, quando a gente está aqui, né, igual eu falei para vocês, né, da mesma forma que nós falamos, nós também estamos recebendo e estamos aprendendo, né? E imagina um cientista, né? O cientista, ele nasce com aquela probabilidade do sucesso na área científica. Só que quando chega ali, ele tem dois caminhos. Ele pode inventar uma vacina que cura, como ele pode inventar uma bomba que destrói. O caminho, a escolha é de cada um de nós. Por isso que nós precisamos sempre observar a probabilidade que viemos e o caminho que a gente determina para cada um de nós seguir. E uma última pergunta aqui, que eu acho muito interessante. O que o Espiritismo diz sobre o coma, como o espírito se encontra e o que pode ser feito para reverter isso? Se encontra assim desde sábado, após uma cirurgia na cabeça, e essa criatura que assim está tem 17 anos. Primeiro, a nossa solidariedade ao sofrimento, né, dessa família que está com esse jovem de 17 anos nessas condições, né? Porque é um sofrimento, uma angústia muito grande, né? A gente sabe disso. Segundo, o coma, a situação de coma, o espírito ele não está completamente desligado do corpo. Muitas vezes o espírito, inclusive, está ao lado do corpo. A alma está próximo do seu instrumento, ligado a ele. E, portanto, como o espírito consegue, com o seu cérebro espiritual, com o seu perispírito, receber, ouvir, entender a situação que ele está passando, inclusive comentários da própria família, da equipe médica. Nós temos relatos de várias criaturas que deixaram já registrado isso, tá certo? Segundo, é possível reverter enquanto o espírito não tiver com os laços cortados, enquanto o perispírito estiver ligado àquele corpo, ele tem possibilidade de retomar o seu instrumento, tá? Existe sim essa possibilidade. Existem raros casos de criaturas que ficaram em coma por anos e depois retornaram a ter a sua vida material ativa novamente. Então, estar em coma não é estar morto, tá certo? Bom, o que pode ser feito para reverter isso? Primeiro, a gente tem que obedecer às leis da física, da biologia, da matéria, e nós temos que aguardar que a própria ciência faça o seu trabalho. E, em segundo lugar, nós temos a possibilidade de emitir para esse corpo e essa criatura fluidos vitais, no sentido de dar à equipe espiritual que cuida do caso todos os recursos fluídicos para fazer a restauração desse corpo, desse instrumento, ou então para desligar definitivamente o espírito desse corpo, se, na verdade, a proposta para este espírito reencarnante era ficar aqui apenas por esse tempo, né? A gente não sabe o que é determinado para a criatura. Então, nós precisamos pedir a Deus forças para enfrentar uma situação de despedida inesperada com uma criatura ainda jovem, né? Ou então, na mesma oração,
pedir que a equipe espiritual que cuida dessa criatura, que possa fazer através da ciência, daqueles que estão cuidando dele, que se reverta o processo para que ele possa recuperar a sua saúde e voltar a estar consciente na matéria, né? Então, apesar dele não estar se comunicando com o mundo, ele está ao lado do seu corpo e ele está ouvindo o que você tem a dizer para ele está percebendo o seu sentimento. Então, você pode conversar com aquela criatura que está em coma e dizê-la quanto a ama? Pode. Pode tranquilizá-la, levar paz a seu espírito angustiado com aquela situação? Pode. Pode dar a ele segurança e coragem? Pode. Tá certo? Maria, você quer acrescentar alguma coisa? Só vou... tem mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo ele é bem curto, né? Mas na medida do possível vamos respondendo e colocar lá no site. É uma pergunta bem... É uma frasezinha, só que se ela dá uma palestra, viu, doutora? Mas vou só para não ficar sem resposta. Por que nos falam pelo amor ou pela dor? Né? Muita gente fala isso, o que é pelo amor ou pela dor? Né? Muitos de nós deixamos, né, só procuramos a nossa evolução espiritual, só procura o nosso lado espiritual, não quando a gente está bem, quando a gente está fortalecidos, quando a gente está vivendo momentos de alegria e de glória. Né? Sempre, não é aqui na nossa casa espírita, mas é em todas as religiões. Né? Nós só procuramos quando a gente está doente, quando da alma, né? Quando a dor, quando a alma está machucada, quando a alma está sofrendo. E aí sim nós nos voltamos para o nosso lado espiritual. O que não deveria ser, não é verdade? Né? Que a gente procure sempre, eu vou encerrando a minha fala, né, porque a gente tem um tempo para começar a palestra, mas procurem refletir nesta frase. O que está me trazendo aqui para dentro da casa espírita? Eu estou aqui por amor, por conhecimento, por busca de uma evolução ou porque eu estou sofrendo? Que seja qualquer um, nós estamos aqui de braços abertos para acolher a todos vocês. Boa noite.